Capítulo 8 Evoluído e Involuído. Agora que foi analisada e entendida a estrutura da nossa figura, podemos compreender melhor o significado exato do conceito de evoluído e de involuído, dos quais muitas vezes falamos não somente neste livro, mas também nos precedentes. Como explicamos no capítulo 5, cada plano de evolução está regido por sua própria ética, relativa e particular a ele, a qual, partindo de um nível inferior, transforma-se gradativamente em uma ética de nível mais adiantado, que o ser vai atingindo com a sua evolução. Estamos no terreno do ser decaído, onde a perfeição do absoluto desmoronou no transformismo do relativo, que percorre continuamente o caminho de regresso à perfeição. Eis que ao longo da linha da evolução YX, a linha da lei de Deus, cada ponto representa uma diferente posição do ser e do seu respectivo tipo de ética, que é relativa ao seu nível e estabelece a regra que dirige a vida do ser conforme o seu grau de evolução. Assim, da duríssima lei determinística da matéria e dos seres inferiores, chega-se à lei sempre mais livre e feliz do espírito e dos seres superiores. Todos esses diferentes tipos de ética, cada um relativo ao nível particular de evolução onde o ser se encontra, estão contidos na lei, que, sendo o pensamento de Deus, abrange e dirige tudo o que existe. Marcamos em nossa figura, ao longo da linha YX da evolução, os pontos A1, A2, A3, A4 e A5. Cada um desses pontos expressa um nível evolutivo ou plano de vida diferente e o respectivo tipo da ética que o rege. Na realidade, o número desses pontos é muito maior, preenchendo ao longo da contínua transformação de uma para outra no trajeto de subida todas as posições intermediárias. Esta questão de evoluído e involuído representa um caso particular dessa transformação de um tipo de existência e de sua correlativa ética para outro tipo. Se imaginarmos o homem atual situado num grau de evolução que esteja mais ou menos na metade do caminho ascensional YX, poderíamos colocar o biótipo atual, chamado normal, que constitui hoje a maioria na Terra, no ponto A3. Então, o selvagem estaria situado no ponto A2 e o mais evoluído no ponto A4. Cada uma dessas posições relativas representa um dado nível de existência, o qual, em função da posição ocupada, é regido por sua respectiva ética, de onde se conclui que aquilo que é melhor para um dado biótipo não é melhor para outro, assim como o que é justo e bom para o primeiro não é justo e bom para o segundo. Eis então o que significa evoluído e involuído. O ser de nível A3, hoje normal, é um evoluído em relação ao ser do nível A2, hoje selvagem. Enquanto o ser do nível A2, ao contrário, é um involuído em relação ao do nível A3. Da mesma forma, o biótipo de nível A4, hoje super-homem, também é um evoluído se comparado ao ser do nível A3, o homem atual, enquanto o ser do nível A3, ao contrário, é um involuído em relação ao biótipo do nível A4.
Temos, assim, 3 posições que se julgam reciprocamente de modo diferente, conforme o ponto de referência onde o ser está situado. Elas são, primeiro, a posição A2, nível do selvagem; segundo, a posição A3, nível do homem normal; terceiro, a posição A4, nível do evoluído. Dentro de nossa sociedade, o homem do tipo A2 existe nas camadas inferiores como subdesenvolvido, como primitivo ou como criminoso e rebelde à ordem constituída. O homem do tipo A3, que domina pela força do número, determina as leis e estabelece os métodos de vida, adaptando tudo ao seu nível, entendimento e utilidade. O homem do tipo A4 representa uma minoria sem direitos, sendo obrigado a se adaptar à maioria, cujas leis e hábitos são selvagens para ele. Cada um dos 3 tipos concebe o outro sempre a partir do seu relativo e diverso ponto de vista, julgando-se a si mesmo o tipo perfeito, o modelo para todos, e assim, aquele que tem mais direito à vida. Mas quem domina em nosso mundo é o tipo A3, que por isso julga justo impor a sua ética a todos, tanto aos inferiores como aos superiores. Examinemos agora essa maioria, que faz as leis para si, observando a sua atuação nos 2 casos. Primeiro, dirigindo-se aos inferiores, involuídos. Segundo, dirigindo-se aos superiores, evoluídos. Escolhemos como ponto de referência o biótipo dominante porque é ele que, com sua forma mental, dada pelo seu plano de vida, estabelece as regras de conduta de nossa sociedade, as leis civis e religiosas, determinando assim toda a ética e a impondo aos outros. Como esse biótipo hoje dominante trata então os outros 2 que se encontram em relação a ele na posição de involuído e de evoluído? Observemos primeiro o caso do involuído. Quando o involuído é representado por outros povos em terras coloniais, as relações estabelecidas pelo homem, assim chamado civilizado, obedecendo à ética do seu plano, são, em geral, pelo direito da força, da inteligência e dos recursos materiais, no sentido de exploração daqueles que são menos providos desses meios. Neste nível, pertence ao mais forte estabelecer as leis, cabendo a ele todo o direito. Trata-se de uma ética de luta, pela qual tudo acaba nas mãos de quem sabe agarrar as coisas. Como consequência lógica dessa ética, aqueles que não sabem se defender e se impor são esmagados. Esta é a realidade que de fato existe além das teorias políticas ou religiosas pregadas. Neste plano vigora o método do vencedor e do vencido, que vai das invasões bárbaras à exploração do trabalhador analfabeto. É por isso que no mundo de hoje, enquanto estão pregando a paz, todos se preparam para a guerra. Esta é a única ética deste nível de vida. Este é o método e a base da glória de todos os imperialismos. Esta é a moral em que concordam todas as raças e povos de todos os tempos e países do mundo. Mas o involuído também se encontra, em outra forma, dentro da sociedade dos assim chamados povos civilizados. Como aquela maioria dominante,
trata então esse biótipo subdesenvolvido. Refiro-me aos que não conseguiram encontrar, na ordem social, o seu lugar para viver e o procuram fora daquela ordem, como rebeldes ou delinquentes. Estando fora da organização coletiva e representando eles apenas uma minoria, pelo menos nos períodos normais, não revolucionários, gravita sobre eles o peso da maioria com a sua ética de domínio, que estabelece com as leis o que é direito e justiça. Esta minoria, então, quando não consegue romper os diques com as revoluções, tem que se submeter às leis civis e religiosas, que, constituindo a ordem, representam a defesa dos interesses da classe dominante. Os fatos da realidade biológica nos mostram que, neste nível, a vida baseia-se na luta de todos contra todos, vigorando o método de ataque e defesa, onde somente sobrevive o vencedor. Disto se segue que os conceitos de direito, justiça e punição em nome de princípios ideais ou até mesmo em nome de Deus são apenas aparências exteriores, enquanto a substância dos fatos é bem outra coisa. Não há ser humano que não deseje a ordem e a unidade, mas sempre subentendendo que ele só admite uma unidade onde é ele quem manda e uma ordem na qual são os outros que obedecem. Estamos apenas observando o fenômeno imparcialmente. É claro que a coisa mais urgente para todos é, antes de tudo, defender-se, e não há motivo para que a sociedade faça exceção a essa regra, tanto mais que os criminosos, mais do que todos, conhecem o método de ataque e defesa. Ninguém pode negar à sociedade esse direito à legítima defesa. Mas isso quer dizer que estamos no terreno da luta, onde a vitória pertence ao mais forte. O mal-entendido está no fato de que esta luta e defesa ficam escondidas sob o manto do direito e da justiça. Quando, nas revoluções, são os rebeldes que estabelecem uma nova ordem para si, eles armam tribunais para condenar, conforme a justiça, os seus inimigos em nome da lei, como fazia antes contra eles a sociedade regularmente constituída. O espírito de luta, de agressividade e de defesa é legítimo neste plano de vida e faz parte da lógica de sua ética. Estamos ainda na fase caótica do egocentrismo separatista, na qual a defesa para a sobrevivência não pode ser confiada senão ao indivíduo isolado ou unido em grupo com alguns semelhantes seus por instinto gregário. O Estado, com a sua autoridade em nossa sociedade dita civilizada, apesar de democrático e representativo, é constituído por um desses grupos, formado pela classe dominante que defende contra todos os demais os seus interesses e sua vida. Tudo isto se pode considerar lógico e justo se colocarmos a nossa sociedade no nível biológico ao qual ela pertence, que é o da luta e da força. O engano se revela quando neste mundo queremos falar de verdadeira justiça, coisa que só aparece em um mais alto nível de existência, ao qual o homem ainda não chegou. Não há dúvida que todos têm o direito de viver, em todos os planos de vida e em todas as relativas formas de ética. Mas, com a evolução, modifica-se o método para atingir essa finalidade.
Então, ainda que usando as leis como arma na sua luta contra o próximo, numa contínua peleja de ataque e defesa, onde só o mais astuto ou o mais rico tem razão, não é mais o indivíduo que defende a si próprio, mas sim a coletividade, para a qual o indivíduo faz tudo e a qual faz tudo para ele, defendendo-o no seio de uma ordem imparcial e universal, e não mais partidária. Isso, porém, somente poderá acontecer quando a humanidade tiver atingido o estado orgânico e o indivíduo tiver adquirido a consciência necessária para saber viver nesse estado. Se a substância do método atualmente em vigor em nossa sociedade é o de sua defesa, pode-se dizer que esse objetivo foi atingido. Mas aqui o mal-entendido reaparece quando, com tal método, essa sociedade pretende tratar e curar a doença da criminalidade. Perante este objetivo, que deveria ser a suprema finalidade do poder judiciário, a atual conjuntura social é uma falência. Mas, para que isso não acontecesse, seria necessário usar a forma mental e a ética de outro plano, onde a tarefa de quem domina não é defender contra todos a própria posição de domínio, mas sim elevar os inferiores, educar e remir os criminosos, eliminando a semeadura de tanto mal, a qual está se realizando diariamente em nosso mundo, na mais completa inconsciência das consequências. O atual método repressivo corresponde à tentativa do cirurgião que procura curar o câncer cortando o tumor. Assim, apesar de todas as providências da justiça humana, teoricamente perfeita, a doença da criminalidade, atravessando os séculos, ficou sempre de pé. Infelizmente, a realidade é que todos possuem a mesma forma mental e usam o mesmo método de luta. Quem julga não está situado acima e fora da raça humana para que lhe seja possível julgar. Todos seguem o mesmo caminho, não sendo possível chegar à ordem a não ser constringindo os rebeldes à obediência, porque o ponto de partida é o caos. Da mesma forma, também não se pode chegar ao direito senão estabelecendo ordem na força, nem se pode alcançar a justiça senão disciplinando a injustiça. É seguindo este mesmo caminho que os diferentes grupos vencedores alternam-se no palco da história, obedecendo aos mesmos instintos do seu nível biológico e usando as mesmas armas para atingir as mesmas finalidades. Também na livre escolha democrática do pleito eleitoral, é sempre o poder da posição, da inteligência e dos recursos que permite alguém vencer os seus antagonistas políticos. Eis qual é a luta recíproca entre os biótipos A2 e A3. Ambos querem e têm o direito de viver, mas o tipo A3 não quer reconhecer esse direito ao tipo A2, que tem então de conquistá-lo com a força, pois no castelo dos vencedores não há lugar para ele, que tenha então de ficar de fora como rebelde. É claro que se os revoltosos encontrassem um abrigo dentro do castelo, eles acabariam se tornando homens da ordem. Para acabar com os homens da desordem, seria necessário colocá-los dentro da organização da ordem, porque se viessem a se tornar inimigos dela,
eles se tornariam inimigos de si mesmos. E de fato, qualquer um deles, tão logo se enriqueça e consiga ocupar posições elevadas na sociedade, torna-se prontamente um defensor da ordem. É do interesse do mundo que não haja mais expulsos, e o mundo deveria compreender isso. É absurdo um banquete a sós, onde aqueles esfaimados que estão olhando não acabem furtando alguma coisa. A nossa sociedade não consegue compreender isso, pois não pode ir além da forma mental dada pelo seu nível biológico, com a qual não sabe conceber tudo senão em função do próprio eu e da sua vantagem imediata. É assim que a coletividade fica continuamente repleta de rebeldes criminosos. Por este caminho, o problema não se resolve enquanto não forem suprimidas as causas primeiras, situadas dentro do próprio corpo social dos vencedores, que assim continua levando sempre consigo a sua doença crônica. Eis então o que acontece em nosso mundo. Justificando-se com um castelo teórico de princípios e leis, a classe dirigente, que tem o poder nas mãos, estabelece com a sua forma mental uma ética cujos conceitos abstratos de bem e mal significam, na realidade, só o bem ou o mal daquela classe. Na substância, trata-se somente de justificar, em nome de princípios superiores, a necessidade de constranger os rebeldes à obediência. O restante é problema longínquo que é posto de lado. Este constrangimento baseia-se no princípio da satisfação ou do sofrimento, atuando por meio do prêmio ou da pena. Assim, aparece nas religiões a ideia de paraíso e inferno, que nas leis civis correspondem às honras ou à cadeia. Mas isso, em vez de educar e melhorar o indivíduo, apenas o estimula à luta egoísta para ganhar a própria vantagem e evitar o próprio dano. E é lógico que a ética do egocentrismo não possa gerar senão frutos da mesma natureza. Acontece então que o biótipo A3, em vez de elevar o ser do nível A2 para um mais alto plano evolutivo, fica abraçado a ele no mesmo pântano. Se o criminoso furta ou mata, ele faz isso porque a experiência que adquiriu no ambiente onde nasceu e cresceu lhe ensinou que era mais provável conseguir vencer na vida pelos atalhos da desordem e da revolta do que pelo caminho direito e longo do trabalho e da ordem. E de fato, a vitória no caminho da delinquência, assim como tudo na terra, depende de inteligência, poder e recursos. Assim, o criminoso funciona conforme a ética vigente. Na realidade, quem cai na rede das leis é o delinquente simplório, desarmado, isolado e sem recursos, desprovido de inteligência ou mentalmente doente. A rede em geral pega somente os peixes fracos e pequenos. Os grandes tubarões escapam. O lema é: a lei é igual para todos, os simplórios, como alguns acrescentam. E o que acontece depois com esse criminoso que a lei consegue agarrar? Com uma pública e solene demonstração de justiça nos tribunais, esses sujeitos são isolados por um período de tempo arbitrário nas cadeias. O que faz o preso?
Ele continua reagindo ainda mais contra a sociedade, que depois de haver gerado os ambientes onde tudo isto pôde nascer, agora pune o fruto deles com a prisão. O indivíduo vai morar num ambiente saturado de criminalidade, onde mesmo quem nunca houvesse sido delinquente seria levado a se tornar tal. Trata-se de uma escola às avessas. Assim, quando ele terminar esse curso de mau exemplo e de revolta interior, a sociedade o considera curado, aceitando de novo em seu seio aquele indivíduo que, porém, se tornou pior, porque a pena não convence, mas atormenta e gera nova revolta. Isso, do ponto de vista educativo, revela uma grande ignorância, porém também é explicado, porquanto é fruto do passado, quando os segredos da psicologia humana eram desconhecidos e vigorava uma ética atrasada, fruto descontrolado do subconsciente instintivo. O resultado lógico de tudo isto é que a delinquência continua como um câncer social permanente, o que revela a impotência dos métodos atuais para a solução do problema. Quando uma doença não se cura, isto se atribui, em geral, à ignorância do médico. Temos, assim, a medicina repressiva. Mas a doença, em vez de uma fera a ser domada com a força, é antes um processo lógico no qual se penetra com a inteligência. A substância da penologia é constituída por uma luta armada entre ações e reações da mesma natureza. Isto não significa que defendemos o criminoso. Queremos apenas reconhecer que, enquanto esse método vigorar, nunca poderá acabar a luta recíproca entre os biótipos A3 e A2. Seria necessário, antes de tudo, educar os educadores. O método da luta não pode gerar senão luta. Da guerra só pode nascer guerra. Seria necessário acabar com esse método, procurando compreender e ajudar, em vez de condenar e reprimir, reconhecendo que não se pode eliminar o direito à vida sem que a vida ressurja torcida em outra forma. Em vez de se ocupar em cobrir a realidade com um manto de hipocrisia, falando de justiça, quando na realidade trata-se apenas da defesa de si mesmo na luta, seria necessário enfrentar o problema mais honestamente, usando de sinceridade para resolvê-lo, a fim de eliminar os ambientes onde nasce o mal, cuidando dos criminosos através da educação e fazendo desaparecer assim as causas do fenômeno. Dado o seu nível biológico, toda a nossa vida social baseia-se não na compreensão e na colaboração, mas sim na rivalidade e na luta. No entanto, com tais métodos, o problema das relações sociais não pode ser resolvido. O criminoso luta contra as leis, que são as armas dos seus inimigos naturais, usando para isso uma estratégia mais ou menos perfeita e poderosa, como qualquer guerreiro lutaria contra outros guerreiros. Desse modo, a inteligência se desenvolve, mas no sentido das astúcias e enganos, por caminhos oblíquos. Explica-se assim, como meio de defesa da vida, a função biológica da mentira e também dessa hipocrisia da qual falávamos agora. Quem não desenvolveu a inteligência até esse ínfimo grau de capacidade,
ou quem a desenvolveu a um tal ponto que não lhe seja possível retroceder até esse nível, será sempre julgado um deficiente, merecendo e devendo, por isso, ser condenado. A vida, nos seus níveis mais evoluídos, baseia-se sobre princípios diferentes. Para quem vive em tais planos, não há gente fora do castelo dos vencedores, porque todos se ajudam fraternalmente e sabem que são elementos da mesma unidade orgânica. Somente quando superarmos o atual método de desconfiança para chegarmos à compreensão fraternal, os problemas que hoje nos atormentam poderão ser resolvidos. O sistema da luta em vigor é contraproducente. A severidade das penas demonstra a fraqueza dos dominadores, pois é fruto do temor de que os rebeldes avancem contra o poder. Até há poucos anos, a justiça dava, como exemplo educador, um espetáculo público, punindo ou matando os criminosos, e o povo corria para ver. Mas o exemplo educador que se passava na realidade era o escândalo, muito apreciado e procurado. E quanto mais feroz o espetáculo, tanto mais gente corria para gozar de tão saboreado petisco. Claro que assim realizava-se uma educação às avessas, porque o povo, além de aprender a arte do crime, também aprendia que esse mesmo crime torna-se legítimo quando é cometido por quem tem o poder nas mãos. Assim, todos ficavam satisfeitos. Os chefes, porque acreditavam dar um exemplo de sua força, confirmando o seu domínio. Os juízes, porque, agradando ao seu senhor e mostrando o seu poder, fortaleciam a sua posição, ao mesmo tempo em que a pública encenação da justiça tranquilizava a sua consciência, porque tudo havia se realizado com o consentimento de todos, endosso universal que as legitimava, deixando as condenações dentro dos limites da lei e da ética. E por fim o povo, porque podia estudar a arte de matar o próximo e se vingar, além de poder também, com tão apetitoso espetáculo de ferocidade, seguindo a sua ética de luta, satisfazer o seu instinto de agressividade e destruição, qualidades próprias do involuído. Desse modo, todos ficavam satisfeitos juntos, chefes, juízes e povo, cada um encontrando a sua utilidade particular, podendo se libertar assim unidos de um inimigo comum, sem ter de enfrentar qualquer perigo, porque se tratava de um fraco vencido. Eis qual é, brevemente resumido, o jogo das ações e reações entre o tipo A3 e o tipo A2, e vice-versa. Observemos agora o segundo caso, quando a maioria que faz a lei para si dirige-se aos superiores evoluídos. Como o biótipo A3, hoje dono do planeta, trata então o biótipo A4, que excepcionalmente aparece na Terra. Estudemos agora o jogo de ações e reações recíprocas entre esses dois biótipos. Se escolhermos como ponto de referência a posição A3, dada pelo homem comum, o ser do nível A4 nos aparecerá como um tipo de super-homem, evolutivamente mais adiantado. Mas, se escolhermos como ponto de referência a posição A4, o homem comum, situado no nível A3, nos aparecerá como um involuído,
evolutivamente mais atrasado. Este é o sentido que demos neste livro e nos precedentes às palavras evoluído e involuído, escolhendo como ponto de referência a posição ocupada pelo homem atual na escala da evolução. Cada uma dessas duas posições traz consigo a sua forma mental, bem como a sua correlativa ética e particular lei de conduta, bem diferentes, das quais já falamos bastante. O evoluído desejaria que sua ética regesse a vida neste mundo, mas a sua ética não é a mesma do biótipo dominante. Disto nasce então o choque. Ao involuído não quer dizer nada o fato do outro ser evolutivamente superior. Com a forma mental do seu plano e sua ética, ele sabe que o evoluído representa um caso isolado ou uma pequena minoria, condição na qual não se tem direito algum. Sabe que aquele tipo não está armado, não usa a força e na prática é um fraco, um inerme, um vencido, somente com a função de obedecer. Todos os direitos pertencem somente a quem possui a força para dominar. Mas o evoluído não pode de maneira nenhuma viver conforme uma lei que para ele é de ferocidade. Pela sua própria natureza, ele não pode impor ao mundo, com o método da força ou do direito armado, a sua ética, feita de compreensão e bondade. Ninguém quer nada dele, e não há lugar para ele no mundo, onde ele pode ser apenas um excluído, colocado fora da vida. Os dois tipos de personalidade são tão diferentes que uma parece o emborcamento da outra. Esclareçamos com um exemplo. O evoluído encontra-se completamente deslocado no ambiente humano, tal como um homem civilizado que tivesse de morar numa aldeia de antropófagos. Ele teria que se adaptar muito para sobreviver num tal ambiente. Tudo o que é natural e justo para os selvagens não o seria para ele. O que faria um homem das nossas cidades se, ao sair do seu apartamento, visse que seria hábito normal, em vez de cumprimentar o vizinho, agredi-lo para matá-lo e cozinhá-lo, a fim de devorá-lo no almoço? Da mesma forma, o evoluído fica horrorizado quando vê que em nosso mundo é lícito e comum na prática violar as leis penais, civis, religiosas e morais, enganando e esmagando o próximo mais fraco para se aproveitar dele, visando somente a própria vantagem egoísta e semeando ruína ao seu redor. É isto que o involuído, mesmo preservando as aparências, faz na substância, mas não por maldade, e sim por sua natureza, porque essa é a lei do seu plano, a sua ética espontânea. Para ele, as qualidades de bondade do evoluído são ingenuidade condenável e fraqueza inadmissível, porque no mundo valem a força e a astúcia, que levam à vitória. Quem não atinge essa finalidade não tem valor, é considerado coisa negativa e contraproducente, o que é chamado com muito respeito de loucura dos santos. Assim, o evoluído é julgado um menino grande e inexperiente, um utopista que vive de sonhos e fora da realidade. A conclusão imediata do involuído é que o evoluído
constitui um simplório cuja fraqueza é justo aproveitar e explorar. Assim são a ética e a forma mental do involuído, com as quais ele concebe as coisas e das quais não sabe fugir. E tal fuga não será possível senão quando ele conseguir evoluir, subindo para um mais adiantado plano de vida. O problema é subir e não se julgar, por orgulho, mais adiantado, sem o ser de fato. Quem renunciaria em seu nível atual à sua própria supervalorização? Isso faz parte da forma mental do ser deste plano, correspondendo ao seu impulso egocêntrico e instinto de luta. Já o ser verdadeiramente adiantado, pelo contrário, é reconhecido pelo seu constante dinamismo construtor, pela ausência de negatividade, por sua bondade e inteligência. Como se trata de valores reais do evoluído, a consequência lógica é a ausência de orgulho. Quem é de fato superior não precisa se encher de ar para parecer maior, porque já é maior e por isso fica espontaneamente humilde. O evoluído é fundamentalmente honesto e não pode, por isso, aceitar os métodos da mentira e do engano que vigoram em nosso mundo. Tudo isso é lógico, pois ele se encontra mais próximo do sistema e mais afastado do antissistema. O problema para o involuído não é procurar sinceramente não fazer o mal, mas sim conseguir escondê-lo com a astúcia, enquanto procura fazê-lo para atingir a sua própria vantagem. Ele não usa o intelecto no sentido de obedecer às leis para viver na ordem, que representa a vantagem de todos, mas sim para escapar delas, evitando suas sanções. Para quem está maduro para viver no estado orgânico de verdadeira sociedade humana, é duro ter de viver num estado caótico de egocentrismos desencadeados. Indivíduos desse tipo biológico involuído seriam isolados como criminosos no plano de vida do evoluído, porque nesse nível é absurda e inadmissível a conduta descontrolada da ética do subconsciente vigente em nosso mundo. De fato, pelo caminho percorrido, o evoluído chegou a criar instintos diferentes, razão pela qual, para ele, é natural e fácil tudo o que para o involuído é esforço difícil, como virtudes, altruísmo, inteligência, atividade, etc. Enquanto é difícil tudo o que é fácil, instintivo e às vezes irresistível para o involuído, como ataque e defesa, egoísmo, ignorância, ócio, etc. Para um selvagem, é facílimo escalar uma árvore, correr vários quilômetros ou viver na mata entre as feras. Porém, seria muito difícil para ele proferir uma palestra, escrever um livro, trabalhar em escritórios ou viver num apartamento, e vice-versa também. Quão sério problema haveria se um deles tivesse que mudar para o ambiente do outro? Evoluído e involuído repelem-se reciprocamente. Um não se adapta a viver a vida do outro. O evoluído é evangélico, fraternal e compreensivo para cooperar. Ele usa sua força e inteligência para lutar não contra os seus semelhantes, mas sim contra a sua própria animalidade, para atingir a sua sublimação.
Ele aparece no mundo como um anjo, cuja lei natural é o Evangelho. Mas a lei dos outros é diferente. Pelo fato de dar tudo, amar e perdoar, o evoluído não pode ser neste mundo senão espoliado e desprezado. Tal mundo, depois de haver tirado dele toda e qualquer possível vantagem egoísta, então o repele desdenhosamente, como se faz com um fruto espremido. O involuído interessa-se pelo próximo para tirar proveito dele, enquanto o evoluído faz isso para beneficiá-lo, ajudando-o a subir. Apesar disso, uma vez que o evoluído cai no plano inferior da animalidade humana, ele tem que suportar o choque com a lei deste plano. Mas é como se a vida quisesse expulsá-lo deste mundo, que não é o seu. Esta é a história de Cristo e de todos que o seguem. O encontro entre os dois planos de vida não pode acabar senão no martírio do evoluído. O involuído quer expelir do seu reino o estrangeiro, justamente a quem está confiada a função de ajudar na evolução do mundo. Assim, quem trabalha e sofre para salvar o mundo é explorado e atormentado pelo próprio mundo. Custa caro ser evoluído de verdade, e quem segue esse caminho só por vaidade não pode deixar de fracassar ao primeiro passo. Para a ciência, o evoluído é um anormal. Trata-se de um princípio aceito em psicopatologia considerar que é psiquicamente doente o indivíduo rebelde ao ambiente, provido de forma mental diferente da maioria, enquanto é psiquicamente são o indivíduo que se adapta ajustando-se ao ambiente, com forma mental semelhante àquela vigorante na coletividade. Então, o ponto de referência de todo o julgamento, a unidade de medida para todos, é a massa da maioria, que representa o modelo do biótipo ideal. Essa igualdade entre os conceitos de ambiente, maioria e valor do indivíduo nivela todos no mesmo plano, expelindo os que são de outra medida, seja para mais ou para menos. Eis como são repelidos tanto os biótipos A4, aqueles mais adiantados, como os biótipos A2, aqueles mais atrasados. É como se um sábio fosse morar num hospital de doenças mentais, onde a normalidade da maioria é a loucura, e para não ser expulso como louco, tivesse que se tornar louco também. Trata-se, porém, de um ser superior, que compreende e julga a loucura de todos os outros, procurando, pelo contrário, ajudá-los a voltar à razão, mas que não pode de maneira nenhuma adaptar-se àquele ambiente de loucos. Esse é o choque e o jogo de ações e reações entre esses biótipos que pertencem a níveis evolutivos diferentes. Final do capítulo 8.